Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E hoje vamos entrevistar aqui o prefeito de Valinhos, Orestes Previtali. Médico, a gente vai falar já do currículo dele. Vem aqui para contar um pouquinho das coisas, como está sendo a administração. Você que é de Valinhos, da região, enfim, quiser questionar o prefeito, ele estará aqui para dar as respostas. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui, agradeço aí aceitar o nosso convite. Vamos falar um pouquinho das coisas de Valinhos, tudo bem? Tudo bem, Alberto, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, o prefeito é médico, né, prefeito? Sou médico, sou cirurgião geral, sou funcionário público já há 23 anos, médico há 25 e agora prefeito. Que legal, né? Eu tenho uns amigos, né, médicos também, que eles falam que é difícil você estar numa roda de amigos ao ser apresentado como médico, difícil não fazer uma consulta de graça ali, né? É igual conversar com o advogado, né? Também, você sempre faz um questionamento, né? É muito interessante. Deixa eu falar um pouquinho já do prefeito aqui, para a gente já identificar. Orestes Previtali, descendência italiana, claro, médico cirurgião formado pela Universidade de São Francisco, passou praticamente por todos os postos de saúde da cidade de Valinhos, na Santa Casa, foi chefe do pronto-socorro, cirurgião geral, responsável pela residência médica em cirurgia geral. Estou acertando aqui, doutor? Está acertando, estou acertando, bem, né? É que você sabe que esses tablets, quando a gente coloca o dedo assim, dá um pulo e às vezes a gente toca um negócio aqui, quando ele volta, não sei se eu falei certinho. Funcionário público, como já disse, concursado, clínico geral, desde 93, sócio fundador do Hospital e Maternidade Galileu, onde exerceu os cargos de diretor clínico e diretor técnico. Já presidiu a Associação Médica de Valinhos, o Conselho Municipal de Saúde de Valinhos, foi secretário de Saúde da cidade de 2005 a 2008, vereador mais votado em 2012, eleito prefeito em 2016 para o mandato de até 2020. Bom, conhece muito bem a área da saúde, né, como a gente pode perceber aqui, e também a área da política, porque foi vereador mais votado, já esteve aí na secretaria. É mais fácil agora para o prefeito Orestes, por ser executivo, mais fácil do que quando era legislativo? Não, não é não. Executivo envolve decisão. Né? E a decisão normalmente ela é solitária, embora haja a participação do secretariado, muitas vezes a participação dos vereadores que fazem parte do legislativo, mas a decisão ela é solitária. E isso às vezes é doloroso também. Decidir não é muito fácil. Então, ser vereador é mais fácil, né? Porque você está dentro de uma Câmara, você tem os seus pares ali, né? A oportunidade da troca de convivência, de informação com indivíduos que estão no mesmo nível que você enquanto vereadores, mas o executivo não, o prefeito é um. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar então assim do trabalho, afinal de contas, janeiro, fevereiro, março são 3 meses de gestão. Normalmente os homens que assumem os cargos públicos, eles falam, eu preciso de 100 dias, né? Para poder ver como é que estão as coisas, aquele negócio todo. Como que o prefeito Orestes encontrou a prefeitura de Valinhos? Olha, Alberto, eu digo a você o seguinte, esse folclore que se instalou aí em torno dos 100 dias, no meu modo de entender, não tem sentido. Isso aí é baboseira. Para você poder fazer a avaliação de qualquer administração, você pensar em 3 meses, não deu tempo nem para o prefeito esquentar a cadeira ali. Sem dúvida. Quanto mais para você pretender aplicar todo um planejamento e obter os resultados desse planejamento. Mas, enfim, isso se tornou folclórico, se tornou tradicional e nós continuamos a ser cobrados aí para uma prestação de contas nesse período de 100 dias. Mas diria a você o seguinte, que a partir do dia 2 de janeiro, quando efetivamente, a posse foi no dia 1, mas foi domingo, quando nós assumimos efetivamente no dia 2, segunda-feira, nós já tínhamos passado por um desafio imenso, que era a elaboração da Festa do Figo, que ocorreu de 14 a 29 de janeiro. E a elaboração dessa festa ficou por nossa conta, mesmo antes de termos assumido a prefeitura. O ano de 2014, a festa custou para a prefeitura de Valinhos R$1,5 milhão. O ano de 2016, ela custou R$360 mil. E esse ano, essa festa que nós realizamos aí, que foi um grande sucesso, ela ficou em R$6.200. De 2014, R$1,5 milhão, para 2017, R$6.200.
com grande sucesso de público, sucesso de venda de frutas, né? O turismo grande vindo de outros municípios, até de outros estados aqui para Valinhos, com um investimento de R$ 6.200. Então, desde aí, eu digo a você que a responsabilidade com o dinheiro público e a assertividade nos investimentos ali na Festa do Figo. Mas é um dado estarrecedor, né, Sim. prefeito? Estarrecedor. Espantou a todos nós. Imagina enquanto munícipe que deve pensar que você gasta mais de 1 milhão, depois você gasta 300, depois você gasta R$ 6.000. Quer dizer, Exato. é uma diferença absurda. Então, a gente pode chegar à conclusão, eu tenho ouvido muito esses termos, né, e essas expressões, é possível fazer. Desde que haja boa vontade, vontade política, claro, acima de tudo, desde que você esteja fazendo a coisa com honestidade, com atenção, com carinho, é possível você fazer muito mais com muito menos, então. É possível, e eu diria a você o seguinte, que as duas palavras-chave, que são os ingredientes para que o resultado seja esse, responsabilidade e transparência. E foi assim que nós levamos a condução dessa Festa do Figo. E dizer a vocês que em praticamente 60 anos de Festa do Figo em Valinhos, esse foi o primeiro ano que nós tivemos o alvará do Corpo de Bombeiros para poder ter a festa totalmente legalizada. O AVCB? O tal do AVCB. Foi a primeira vez em mais de 60 anos de festa que se conseguiu esse alvará. Inclusive, o alvará e toda a regularização para que a festa pudesse acontecer, para poder receber esse alvará, caiu dentro desse investimento de R$ 6.200. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, pelo menos, né, uma boa notícia, né? A gente fica Sim. feliz com isso. As prefeituras, eu aqui trouxe vários prefeitos, eu brinco até que quando o prefeito ele entra, não falei isso hoje para o prefeito aqui, porque o prefeito entrou, o prefeito se atrasou um pouquinho, né? Sim. Não chegou, porque a gente pede chegar uns 15 minutos antes, mas chegou meio em cima, não deu para perguntar se trouxe o lenço para chorar. Mas eu pergunto para todos os prefeitos, trouxe lenço para chorar? Porque é uma choradeira aqui, o Orestes, que é uma coisa impressionante. E muitos decretaram calamidade pública. O que está acontecendo? É uma geração de políticos que acabou não atendendo aos anseios populares? Por que essa razão? Olha só, chora quem tem para quem chorar. Quem não tem para quem chorar tem que enfrentar. Tem que enfrentar, tá E certo. a alegação de que não sabia o que iria encontrar, ela não cola mais. Porque quem vive na cidade, acompanha a cidade. Eu, como vereador por 4 anos, sabia... Não diria para você exatamente 100% daquilo que iria encontrar, mas tinha uma boa noção Com do certeza, que nos esperava ali. Então não há por que chorar. Eu acho que o que cabe a nós é apresentar para a nossa população a realidade daquilo que encontramos. Tá? E eu não vou passar os meus 4 anos de mandato atribuindo todas as minhas falhas e mazelas ao meu antecessor. Quem tem que julgar ou fazer juízo de valor e julgar os atos corretos ou não do antecessor se chama Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A mim cabe simplesmente tocar a cidade, conduzir a cidade pelos 4 anos, mostrar a que viemos, apresentar, colocar em prática as propostas de governo que apresentamos durante a campanha. Isso já conseguimos. Nós tínhamos 2 bandeiras muito fortes, uma delas na educação, que era o aumento do número de vagas em creches e a questão da merenda. Com 30 dias de governo, nós aumentamos em 141 novas vagas em período integral, em creche, com 1 mês de gestão. Então, uma parte do nosso compromisso de campanha, que ali apresentamos, já foi cumprido, já foi apresentado para a sociedade. Então, não há o que chorar. Sim. E a mazela, ela existe. A dificuldade, o problema político, econômico, não acontece só em Brasília. A cidade, ela não acontece em Brasília, acontece na nossa cidade. No caso, acontece em Valinhos. Todas as dificuldades, uma dívida herdada aí da ordem de 180 milhões, uma dívida de curto prazo de 180 milhões. Não é a dívida consolidada. A dívida consolidada passa dos 500 milhões. Essa é de curto prazo, de 180. Dívida essa que quase metade dela não foi realizado o empenho, ou seja, não se tinha nem autorização para gastar o ano passado. E nós temos que negociar essa dívida e fazer essa dívida caber dentro do orçamento que nós temos agora para 2017, que, diga-se de passagem, ele foi elaborado ano passado, em 2016. E um orçamento em várias áreas extremamente inferior ao que foi gasto ano passado, nos foi deixado para gastar esse ano. Né? Um exemplo disso, a própria questão da saúde, né? O Hospital de Valinhos, a Santa Casa, desembolsou-se com a Santa Casa o ano passado mais de 20 milhões de reais.
e ficou no orçamento para esse ano de 2017 11 milhões. Gastou-se ano passado. Porque quem elaborou o orçamento de 2017 foi a administração anterior. E entendeu que na divisão orçamentária para todo o município, essa seria a fatia que caberia ali para subvencionar a Santa Casa. E assim uma série de outros fatores. Estamos com problema na distribuição de medicamentos? Estamos sim. Falta de licitação realizada no ano passado. Qualquer processo licitatório leva aí de 3 a 4 meses para ele se desenrolar. Logo que chegamos, já colocamos em prática uma licitação para aquisição de medicamentos. Espero aí que pelos próximos 30, 40 dias essa licitação esteja desenrolada e nós consigamos estar abastecendo os postos de saúde, né? Prefeito, bom, primeiro que eu gostei muito da resposta, sobretudo aquele ponto que o senhor fala que ninguém pode falar que, olha, eu não sabia o que ia encontrar, né? Isso é uma coisa, eu, por exemplo, sempre fui da área esportiva, né, no segmento do jornalismo esportivo, e eu sempre dizia aos dirigentes, aos presidentes, sobretudo, que eles entravam nos clubes, reclamavam, a situação é assim, mas se for só para entrar, para ficar dando explicação de como é que é, vou eu lá, não tem problema. O que a gente está esperando, que a gente sabe de todas as dificuldades, é que realmente exista a ação efetiva. Ficar choraminguando e derramando novamente leite em cima de tudo que já aconteceu, não vai levar absolutamente nada. Tem que ter ação, tem que ter realmente esse dinamismo. Quando esteve aqui o prefeito de Paulínia, o prefeito Dixon, ele nos disse que, embora tivesse deixado um rombo muito grande a administração anterior e tal, que em 6 meses, devido à arrecadação, em Paulínia tem uma arrecadação muito boa, em 6 meses ele põe a casa em dia. Valinhos tem alguma coisa nesse sentido que a gente possa prever há tanto tempo ou tudo vai estar regularizado? Eu diria a você que para colocar a casa em dia, do jeito que está, com a dívida consolidada passando de 500 milhões de reais, uma dívida de curto prazo em torno de 179, 180 milhões de reais, dívida de curto prazo, é impossível colocar a casa em dia em menos de 2, 3 anos. Até impossível. porque a arrecadação total é de 361 milhões de reais. Se eu tenho uma dívida de curto prazo de 179... Tem metade da arrecadação. Mais de meia arrecadação comprometida. Então falar isso aí de 6 meses, 2 anos, 3 anos é impossível. Para colocar a casa em ordem, para zerar essa dívida, né, que ela é para um município como Valinhos, que tem esse montante de 360 de arrecadação, estima-se aí que pelo menos uns 6 a 8 anos para tentar equacionar isso. Mas para a cidade retomar, pelo menos o crescimento, retomar o investimento na cidade, o que é necessário, eu diria a você 2 a 3 anos para conseguir retomar isso. Mas a cidade nem por isso deixou de funcionar. A cidade continua acontecendo, os serviços básicos estão sendo atendidos, estão sendo contemplados, a população está sendo atendida, o funcionalismo está sendo pago em dia. Conseguimos até movimentar um pouco a nossa política de investimento no funcionalismo, tá? de empenho em cima do funcionalismo, com várias atitudes, né? Inclusive diminuindo cargos comissionados, revendo política de benefícios para comissionados, criando economia nos setores possíveis ali. Então a cidade está acontecendo, o serviço público tem participado de todas as ações. Hoje mesmo pela manhã estivemos numa reunião com aproximadamente 50 empresários da cidade, tá? Expondo exatamente esses problemas que nós temos aí, sim, pedindo a parceria, nos colocando à disposição, pedindo o entendimento, a compreensão, né? E fomos muito bem recebidos por eles, entendem o momento que estamos passando. E é assim que nós estamos conduzindo até o momento, né? Com tranquilidade, com transparência, com responsabilidade e, sobretudo, com diálogo, chamando a iniciativa privada, chamando o terceiro setor para dialogar, né? E participando, dividindo o problema. A administração ela não é só do prefeito. O prefeito é o motorista que conduz o ônibus chamado cidade. Sem dúvida. Né? E se não houver o diálogo, não houver o entendimento, não houver a participação, né? E mostrar exatamente qual é a realidade da cidade, fica muito difícil você conseguir ter a população com você. Eu me vejo no direito de fazer a seguinte pergunta: para que serve a lei de responsabilidade fiscal? Se hoje a prefeitura está passando pelo que está passando, é porque se gastou mais do que se arrecadou. E a lei não prevê que você não pode gastar mais do que você arrecada? Roberto, isso é simples, é como na nossa conta bancária, como na casa da gente, né? Se você gastar o cartão de crédito, gasta o cheque especial, uma hora a coisa estoura. Então você não gastou com competência, não gastou com responsabilidade, não fez uma previsão orçamentária adequada para que você não sofresse disso. A lei de responsabilidade fiscal, ela existe sim, e ela é pesada, ela impõe sanções, ela impõe penalidades ao gestor, ao mau gestor,
né, da política municipal. No entanto, né, até que ela seja aplicada efetivamente, o indivíduo pode recorre em primeira instância, segunda instância, recorre ao Supremo Tribunal, e o resultado disso vai acontecer daqui 10, 15 anos. Mas acontece, viu? O indivíduo paga por isso. Isso que eu ia perguntar. Ele paga por isso. As pessoas vão pagar pelas sanções da lei? Já estão pagando. Administradores anteriores do município já estão pagando, sim, mesmo tendo passado aí 15, 20 anos. Tá? E o indivíduo ele já começa a pagar com improbidade administrativa, tornando-se inelegível por 8 anos, pelo menos. Então, isso é fato. É que fica difícil a população tomar conhecimento, porque normalmente é um ato administrativo, ou é um ato jurídico, e que somente o cidadão envolvido, interessado, busca essa informação. Mas, prefeito Orestes, isso aí, a classe de vocês deveria tomar providência no sentido de que nós, enquanto povo, nós tenhamos acesso a isso e que isso se torne algo extremamente divulgado, até para muita gente tirar da ideia aquele conceito que é político, o cara já olha do canto de olho e tal. Não, o político ele tem direitos, mas ele tem obrigações. E é importante a população saber que aquele que não cumpre com os seus deveres acaba sendo penalizado. A gente tinha que saber isso, é importante. Sem dúvida, isso é fato. O indivíduo que não cumpriu ou que descumpriu a norma, descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, ele será penalizado, sim. E isso você encontra, a população tem a oportunidade de encontrar de forma pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então isso aí está ali. É lógico que a divulgação, a divulgação para grande mídia, para mídia televisiva, para mídia escrita, né? Ela é um tanto quanto complicada, porque isso pode ensejar uma difamação do indivíduo, né? Então não cabe exatamente ao próximo gestor, né, entrar com isso, fazer essa denúncia na mídia, visto que a própria Justiça, o Tribunal de Justiça já o faz no seu site oficial. Então, eu acho que a classe de jornalistas, agora vem aqui pro lado de cá, né, deveria ter um pouquinho mais de atenção nesse aspecto, porque eu acho extremamente importante para a população. Porque assim, a população, claro, ser prefeito tem ônus e bônus, é evidente. Mas nós aqui, e sobretudo a população, quando vê a cidade passando por algumas situações de praças que estão, de certa forma, abandonadas e tal, vê aquilo que está visível aos olhos, é muito mais fácil você reclamar. Mas a população precisa saber, e nós vamos questionar daqui a pouquinho também o prefeito, às vezes, por que é que não se toma a providência imediata de se corrigir um asfalto que está com problema? Já já a gente fala. Sabe, prefeito, quando eu disse para algumas pessoas de Valinhos, são meus amigos, olha, eu vou levar o prefeito hoje. Olha, fala para ele que a rua aqui na minha casa está cheia de buraco e tal, que tem uns problemas aqui. Prefeito, por que não dá para a gente fazer um monitoramento mensal assim nas ruas para cobrir, tapar buraco e tal? Sim, isso já existe. Nós temos um cronograma, a Secretaria de Obras tem um cronograma de tapa-buracos, de obras a serem realizadas, assim como de corte de mato, poda de árvores. Esse cronograma existe para abordar toda a cidade. No entanto, o problema que nós sofremos ali é exatamente a questão das licitações, ou seja, das compras, né? E do pagamento, de como pagar isso tudo. Para você ter uma ideia, assim que chegamos em janeiro, a empresa que faz a limpeza pública, que faz a corte de mato, poda de árvores, Valinhos devia, do ano de 2015, 3 milhões e meio de reais. Do ano de 2016, 16 milhões de reais para essa empresa. Então nós tivemos que chamar a empresa para conversar, tivemos que negociar, né, antecipar alguma coisa dessa dívida passada para que a empresa não parasse de atender a cidade. Então fica muito difícil você exigir que a mesma empresa que ainda mantém o contrato, a qual a prefeitura deve para ela, e a prefeitura não tem condição de pagar, de honrar os seus compromissos, exigir da mesma empresa, que é a contratada, que amplie as suas ações. No entanto, dentro desse diálogo, dentro desse bom entendimento com a empresa, as ações de limpeza pública, de corte de mato, de poda de árvore, isso pode acontecendo, mas existe um cronograma. Cada um de vocês aí nos seus bairros irá receber a visita aí dessas equipes de roçada, de limpeza, de poda, mas dentro de um cronograma pré-estabelecido. E a dificuldade é exatamente essa, uma dificuldade financeira, orçamentária, de como você pagar. Da nossa vontade seria muito interessante, ao invés de ter uma equipe, ter 2, 3, 4 equipes, para que pudesse manter a cidade um brinco, limpa, né? Prefeito, a qualidade do nosso asfalto, porque é uma coisa interessante, né? Lógico que não podemos comparar, mas as pistas de pouso dos aeroportos, ali
a todo momento avião descendo com toneladas e toneladas e toneladas e a pista se mantém raramente, você tem um conserto muito raro. No entanto, os nossos asfaltos, eles precisam a todo momento. Nós temos um asfalto de qualidade? Olha, é difícil generalizar o que acontece. Logicamente que a qualidade da malha asfáltica de uma pista de aeroporto, de uma pista de corrida de carros é diferente do que de uma pista de trânsito urbano, né? E assim como é diferente de uma estrada. Uma estrada sofre ali com um trânsito pesado de forma muito mais intensa do que as ruas da cidade. No entanto, o que a gente consegue avaliar é que em alguns setores da cidade, obras de recapeamento que recentemente foram feitas, aí, principalmente no ano passado, né, bastou o mês de janeiro, essa chuvarada toda, para abrir buraco para a cidade toda. Isso aí reflete também um problema na qualidade do asfalto. E que também é responsabilidade, sim, da prefeitura, que não gerenciou, não acompanhou esse trabalho como deveria acompanhar e que não exigiu a qualidade que estava descrita no orçamento, na licitação, na nota de compra daquilo. Muitas vezes acontece isso. E voltando aí a complementar, tal qual a questão do mato, a questão do buraco, para você ter uma ideia, Alberto, a semana passada, em Valinhos, a Secretaria de Obra não tinha 1 quilo de cimento. Nada. Não tinha 1 quilo de massa asfáltica para poder elaborar os reparos dentro desse cronograma. Tivemos aí que buscar parceria aí com a iniciativa privada. Um colaborador, um empreendedor da cidade se disponibilizou aí a doar algo em torno de 300 sacos de cimento, que para uma cidade não é nada, mas enfim, já é algo suficiente para reparos emergenciais na cidade. Saindo aqui do programa, nós estamos indo aqui agora para o escritório da DR, tentar uma conversa e uma negociação para que nos ceda alguns caminhões de malha asfáltica para que possamos dar continuidade nessa operação de tapa-buracos na cidade. Então nós não estamos parados. A licitação, a compra está acontecendo. E nós, paralelo a isso, estamos buscando, junto à iniciativa privada, junto a essas empresas concessionárias de rodovias aí, que doem para o município, que sejam os parceiros efetivamente do município, nesse momento que o município precisa. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Saindo daqui, estamos indo para o DR. Prefeito, a região metropolitana, a RMC, vocês fazem compras de um determinado produto em comum que toda a cidade precisa? Vocês compram conjuntamente para que tenha um preço mais interessante, não? Não. A própria lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária do município, a lei orçamentária do município, ela é individualizada, ela rege as ações do município. Tá. Isso que você está dizendo significa uma ação na forma de consórcio. De um consórcio público entre várias cidades, né? Algo como, por exemplo, nós vemos aí no atendimento à saúde em algumas cidades, onde uma cidade atende determinada especialidade médica para todas as demais em volta. Não, Valinhos não participa disso. Desconheço cidades que tenham esse tipo de consórcio, de parceria para compra de materiais ou compra de implementos. Eu também desconheço, eu só imaginei porque vocês estão sempre se reunindo, né? A RMC e tal, os prefeitos, então eu imaginei que pudesse. E seria algo que até a lei orgânica do município poderia dar uma brecha, porque você comprando individualmente, você vai comprar 1.000 sacos de cimento, é um preço, vai comprar 30, 40, 50 mil sacos de cimento, é outro preço, né? Sem sombra de dúvida. O mais próximo disso que existe, né, dentro daquilo que nós conhecemos, é a Associação dos Municípios no consórcio do PCJ, das bacias do Rio Piracicaba, né? Jundiaí, Capivari, aonde existe a regulamentação no que diz respeito à questão tarifária da água, a fiscalização com relação ao tratamento de esgoto, os investimentos no tratamento de água, no saneamento básico. Então, o mais próximo que nós temos disso que você acabou de perguntar é esse consórcio da bacia PCJ. E falar em água, falar em esgoto, como é que está Valinhos? Valinhos é autossuficiente no tratamento? Por enquanto, Valinhos ela está autossuficiente na geração, na produção de água tratada e também no que diz respeito ao tratamento de esgoto. No entanto, Valinhos foi planejado, né, o último plano diretor planejou a cidade aí para algo em torno dos 200 mil habitantes. Hoje nós temos próximo de 130 e nós já estamos com a nossa capacidade próxima do seu limite para tratamento de esgoto e para tratamento de água. Ações pelo Departamento de Água e Esgoto já estão sendo desenvolvidas, né, para ampliação da estação de tratamento de esgoto, para ampliação de canalização desse esgoto.
e também para aumento da reservação de água, através de desassoreamento de lagos, lagoas ali que possam servir de grandes reservatórios a serem utilizados nos períodos de estiagem. Mas a cidade está já sofrendo com isso, com o abastecimento de água, está sofrendo também no que diz respeito ao saneamento básico, tratamento de esgoto. Nós teremos problema, como nada foi feito nos últimos anos, se nós não conseguirmos aplicar agora, daí vem a nossa dificuldade de investimento, a falta de capacidade de investimento por falta orçamentária, mas nós temos que fazer um sacrifício grande, investir na implementação da estação de tratamento de esgoto. Aliás, o prefeito, todos deveriam ser visionários, né? E deveriam trabalhar para vários e vários anos para frente, porque a evolução é tão rápida, se nós não trabalharmos, se nós não tivermos uma atitude que nos dê uma perspectiva para alguns anos, evidentemente que a gente sofre lá na frente. Tá aí o exemplo de que, né, Valinhos está passando e vai passar, se não for feito nada agora, vai passar por séria dificuldade. O senhor falou em plano diretor. Está sendo encaminhado um plano diretor para a Câmara agora e me parece que um dos itens é para se ouvir a população no sentido de que a população quer nos próximos 10, 20 anos da cidade. Ainda não. Ainda não. O que foi para a Câmara foi a constituição dos conselhos, Conselho do Meio Ambiente e Conselho do Desenvolvimento Urbano. O plano diretor nada mais é, para quem desconhece, do que um planejamento de futuro, de médio prazo, né? Para a gente desenvolver as ações a serem implementadas pelos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso se chama plano diretor da cidade. Para que não seja feito um planejamento olhando só para o dedão do pé, mas que nós possamos olhar lá na frente, para os próximos que virão. Como eu disse a você, a cidade havia sido planejada para suportar até 200 mil habitantes. Hoje nós estamos com algo perto de 130 e a cidade já está no seu limite. No entanto, a elaboração do plano diretor, o ano passado foi contratada uma empresa para a elaboração desse projeto, chamado Plano Diretor, porque é um trabalho muito grande, é um trabalho grandioso. A prefeitura sozinha, ela não tem perna de profissional, perna operacional, para poder elaborar, desenhar todo esse planejamento. E nós tivemos um problema seríssimo na cidade com relação aos conselhos de meio ambiente e desenvolvimento urbano, por conta de alguns empreendimentos que estariam para acontecer na cidade, empreendimentos esses que também viriam a dar a sua contrapartida para a cidade. Por fim, essa questão dos conselhos acabou virando caso de justiça, foi parar na promotoria pública, tá? E agora começou-se a desenrolar. Sexta-feira, depois de amanhã, é o prazo para os interessados se inscreverem para a comissão eleitoral desses conselhos municipais aí de meio ambiente, para que possamos, na sequência, eleger os indivíduos interessados, né, a participar da sociedade civil, a participar nesses conselhos, para daí nós começarmos a dar andamento em todo esse projeto do plano diretor, com as audiências públicas na prefeitura, na Câmara Municipal, a participação da população, para que a população de fato venha e participe e opine a respeito daquilo que quer para a sua cidade para os próximos anos. Muito bem. Prefeito gosta de futebol, prefeito? Poxa vida, você fez uma pergunta difícil, hein? Esse é um esporte ao qual eu nunca tive muita proximidade. Eu sempre me dediquei à arte marcial, mas não a futebol. Bom, também com o tamanho que tem o prefeito, não era fácil, não. A arte marcial era uma coisa interessante. E o Rigesa lá, o Rigesa tinha um time bom. Tinha. O Rigesa a empresa foi vendida, né? O West Rock foi a empresa que adquiriu a antiga fábrica de papelão Rigesa e optou lá por encerrar as atividades do clube, né? Ela é dona da área onde havia o campo de futebol, uma quadra, piscina e tal. E a empresa optou por não mais dar continuidade na atividade esportiva ali. Pois é. Como poucos, ele entende de saúde. Aliás, prefeito, continua trabalhando na medicina? Continuo sim, continuo atendo todos os dias no meu consultório particular, das 7 às 8 da manhã estou ali. Fui obrigado, por força legal, a me afastar da rede pública, da qual sou funcionário já há 23 anos. Mas das 7 às 8 da manhã, se alguém precisar de mim, estou lá no consultório. Qual área especializada, né? Eu faço aparelho digestivo, eu sou cirurgião clínico, cirurgião geral, mas voltado a Mas opera também? Não, agora esse ano eu tive que me afastar das cirurgias. Aí, pelo menos, isso eu não consigo fazer, né? Aí eu tinha que saber o meu limite. Você não pode chegar no meio de uma reunião lá com o seu secretário e falar, dá licença que eu vou sair que vou operar. E também não pode, no meio da cirurgia, falar assim, dá licença que eu tenho que voltar. Não tem jeito, né, prefeito? Fica difícil. E a saúde? Como é que está a saúde lá em Valinhos? A minha está bem, graças a Deus. A minha saúde está bem.
Fiz 50 anos segunda-feira e estou com boa Parabéns. saúde. A saúde do município está indo tão bem quanto a minha. Está bem, né? Nós conseguimos agora, depois de 56 anos de Santa Casa em Valinhos, né? Sempre buscando, com o chapéu na mão, a ajuda da administração pública, da prefeitura e da Câmara, através da subvenção, sempre correndo atrás de ajuda. Depois de 56 anos, nós conseguimos realizar aí a contratualização do serviço com a Santa Casa. Isso quer dizer o seguinte, já há 2 anos, se sabia que a partir de 1º de janeiro desse ano entraria em vigor o chamado Marco Regulatório da Assistência Social, que acaba com a forma de repasse de dinheiro através de subvenção para o terceiro setor. E a Santa Casa se encaixa no terceiro setor. Com isso, tivemos um trabalho gigantesco, que já começou logo depois que passou a eleição, de reuniões de entendimento entre Prefeitura e Santa Casa. Conseguimos chegar no ponto de contratar. Então, a Santa Casa agora, que tem que lembrar a população, a Santa Casa não é da Prefeitura. A Prefeitura não é dona da Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade particular, privada, né, que tem a sua irmandade como donas ali, entre aspas, e que vende serviços para o município. E a forma do município atualmente comprar o serviço é através de um contrato. É um contrato de prestação de serviço, tal qual qualquer outro convênio tem com o hospital. Lembrá-los que a Santa Casa tem uma dívida gigantesca aí, que passa da casa dos 50 milhões de reais, e que esse contrato que nós conseguimos com a Santa Casa também facilita a ela negociar junto aos seus credores, aos agentes financeiros, porque ela passa a ter uma carteira de recebíveis do município que ela pode apresentar ao agente financeiro para negociar. Então agora a relação comercial entre a Prefeitura e a Santa Casa, ela está definida exatamente com obrigações e direitos entre os dois entes, entre Santa Casa e Prefeitura. Ainda com relação à saúde, desde 2013, a Prefeitura contratou uma empresa chamada Inase, né, para administrar o pronto-socorro municipal de Valinhos, a UPA de Valinhos. Essa empresa, no início de 2014, ela custava para o município R$2.800.000 por mês. Era o que a Prefeitura pagava para essa empresa administrar somente o pronto-socorro municipal. E a Prefeitura tinha que manter ainda todo o seu staff, todos os seus profissionais médicos de enfermagem. Então, esse dinheiro não foi desonerado da Prefeitura. Foi um dinheiro a mais gasto pela Prefeitura no gerenciamento. Um agravante, não um atenuante. Um agravante. E nós, a partir de segunda-feira da semana passada, reassumimos o pronto-socorro municipal. Houve a rescisão do contrato, que, diga-se de passagem, essa empresa já o ano passado pediu a rescisão do contrato, a administração anterior negou essa rescisão, a empresa tornou a apresentar a rescisão esse ano, já no começo do ano. A Prefeitura elaborou uma comissão sindicante para que pudesse avaliar esse pedido de rescisão contratual e entendeu o contrato desta empresa com o município como nulo, o contrato, desde o seu nascimento, visto as inúmeras irregularidades persistentes nesse contrato. Mas a própria empresa queria sair fora. Queria sair fora, porque houve inúmeros apontamentos do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Por conta do que talvez pudesse acontecer numa sequência. Sim, do que já estava acontecendo, de toda essa investigação do Ministério Público em cima dessa relação nebulosa, diga-se assim, ou no mínimo míope, né, entre a Prefeitura e esse instituto, que em 2014 a Prefeitura pagava R$2.800.000 e até janeiro, fevereiro desse ano, 2017, nós pagamos R$1.800.000 por mês. Então, nasce um contrato lá em 2014 ao custo mensal de R$2.800.000 e que ao longo do tempo, mantendo-se os mesmos serviços, esse contrato cai para R$1.800.000. Então, aí é que houve a suspeita que o Ministério Público entrou nessa jogada, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho e agora, recentemente, apontamentos do Ministério Público Federal com relação a essa relação, com relação a esse contrato desta empresa com o município. Ainda bem que conseguimos, né, dar conta do recado, reassumimos com o nosso pessoal, com o pessoal que já era concursado da Prefeitura, né? O pessoal dessa empresa. A administração, porque o efetivo técnico já estava lá. Já era normal. Disponível, já era disponível. Muito bem. Entendemos que não haveria desabastecimento, desassistência para a população e essa transição aconteceu normalmente. Segunda-feira, às 7 da manhã, o Inase saiu,
E às 7 da manhã, a prefeitura reassumiu o atendimento ali e continua acontecendo normalmente. Logicamente, sabemos que teremos algumas dificuldades a serem enfrentadas ali, mas muito menores do que ter que enfrentar a justiça num contrato tido pela própria justiça como irregular. Prefeito, a Maria do Carmo de Valinhos está perguntando aqui. Prefeito, a Santa Casa da nossa cidade já foi exemplo para toda a nossa região. Ficou tão abandonada nos últimos anos. Será que vai melhorar? Basicamente você até respondeu, mas é uma expectativa de que sim, né, prefeito? Sem sombra de dúvida, a Santa Casa é um patrimônio da cidade, né? Ela é um patrimônio do município de Valinhos. Ela já está ali há 56 anos, a Santa Casa, né? Só que a relação, como eu disse a vocês aí agora há pouco, Maria do Carmo, a Santa Casa ela não pertence à prefeitura, a Santa Casa tem a sua mesa administrativa, é um hospital privado que vende serviço para o município. O que a prefeitura está colaborando é na execução desse contrato que possibilitará a Santa Casa ter um recurso mensal garantido, né? Garantido dentro dos cofres, dentro daquilo que é possível, o cofre público arcar. Agora, a administração da Santa Casa pertence única e exclusivamente a ela. A Santa Casa, como empresa, sofre dos mesmos problemas que qualquer outra empresa na cidade está sofrendo nesse momento econômico que nós passamos. Mas o gerenciamento é da Santa Casa, a Santa Casa tem agora que fazer a sua lição de casa e o destino dela dependerá exclusivamente dos seus administradores. Meu filho operou naquela Santa Casa, ele jogando futebol, ele quebrou o pé e quebrou o doutor Sérgio, doutor Sérgio Marcolino. Grande. Grande Sérgio. E agora aqui o Claudinei Pinheiro pergunta, queria saber do prefeito Orestes como fica o campo da Boa Esperança, que se encontra abandonado mais de 20 anos e uma área no centro da cidade. Pois é, Claudinei, é o seguinte, todas essas praças esportivas nós estamos trabalhando, é como eu disse aqui no começo, né? Nós temos aí uma dívida de curto prazo da ordem de 100 milhões e nós temos prioridades a ser que pro estudante, o estudante, não a família, mas o estudante que tivesse renda mensal inferior a R$ 5.000 teria direito à gratuidade de 100%. Isso é um descaso com o restante da população. Isso não é praticar justiça social, não é trazer equilíbrio econômico para a administração. Nós elaboramos um projeto de lei que o estudante teria de 50% a 100%, né, diante de apresentação de renda familiar, né? E saiba você do seguinte, que o simples fato de colocarmos um regramento em cima de um critério socioeconômico, fez com que vários indivíduos que anteriormente buscavam a prefeitura para esse recurso, para pagar o transporte do estudante, deixaram de procurar. Pediu-se para apresentar o imposto de renda, o sujeito já não apareceu mais ali. O professor Zeno, secretário de Educação, logo em janeiro identificou pelo menos 2 casos ali de estudantes, entre aspas, residindo fora do país, mas ainda recebendo absurdo, da administração anterior, recebendo ainda esse subsídio. Isso é um absurdo. Então não se praticou equilíbrio social, não se praticou justiça social. Isso aí é um desequilíbrio, é uma injustiça com quem de fato precisa. Aí o transporte, esse novo regramento que nós colocamos aí através de lei e de um decreto regulamentador, acredito que trouxe e manterá melhor esse equilíbrio e essa justiça social para que quem de fato, assim como você, precisa aí usufruir do benefício dado pela prefeitura. Muito bem, prefeito. Gostei da resposta. É um absurdo, né? As pessoas, os golpes estão em todos os lugares. É preciso ter uma antena. Daqui a pouco nós vamos ter um ministério antigolpe, para ficar todo mundo prestando atenção nos golpes. E os remédios, prefeito, estão chegando? Já chegaram? Como é que estão? Remédio. Tenho a dizer a você, Alberto, que infelizmente a população está coberta de razão. Está faltando remédio, falta sim, vai faltar ainda por mais uns 45, 60 dias, assim como a merenda. O pessoal tem criticado muito a merenda, que foi uma das nossas bandeiras de campanha. A merenda está muito ruim, quem reclama tem razão. Tem dia que só tem sucrilho seco, não tem leite, é isso que está acontecendo. Mas começamos a melhorar a merenda pelas creches, já tendo ali pelo menos fruta todos os dias, arroz, feijão, o brócolis, ainda está faltando a proteína animal, que seria a carne, mas por uma questão de licitação, estão chegando, esses fornecedores estão se aproximando. Os remédios estão em falta. Deixou-se de praticar a licitação ano passado, tivemos que fazê-la agora esse ano, e mesmo aqueles itens básicos, né, para pressão, coração, diabetes, está faltando sim. O que eu posso orientar vocês, por enquanto, é que busquem as farmácias populares aí, aonde aqueles itens que não forem gratuitos, pelo menos serão encontrados a um custo bastante baixo. Logicamente, não são apresentados todos os itens farmacêuticos ali. Mas, da nossa parte, o nosso trabalho está sendo feito, a nossa missão
está sendo realizada e quero acreditar que num prazo inferior a 2 meses nós conseguiremos reabastecer os postos de saúde com esses itens medicamentosos. Assim como, dentro desse mesmo prazo, dar uma merenda de melhor qualidade para essa criançada aí. Prefeito, é muito cedo para a gente falar de terceirização, a lei da terceirização, se ela virá ajudar, se não virá ajudar, é muito cedo ainda. Olha, isso está começando. Não existe uma análise anterior, qualquer análise que seja feita será de forma prospectiva, será, ou seja, daqui para frente, né? Acredito que a terceirização, ela flexibiliza essa relação de emprego, né? Ela dá flexibilidade, né? No trabalho por hora, no trabalho por dia, sem um vínculo empregatício maior. No entanto, a administração pública, a prefeitura, ela tem o seu quadro de funcionários admitidos através de concurso público. Algumas exceções, talvez, assim como nós temos lá o quadro de comissionados, no futuro poderá ser composto aí por pessoas contratadas por terceirização. Hoje nós já temos os comissionados, mas que seguem um regime semelhante ao regime CLT de trabalho. Mas o grosso da administração pública, os funcionários, eles são todos admitidos por concurso público. Isso ainda faz parte da Constituição. Então a Constituição terá que ser modificada para que se inverta essa regra. Mas eu acredito ainda que nós teremos aí um prazo de amadurecimento dessa nova modalidade de relação de emprego com o ente público. E febre amarela no município? Febre amarela. Até o dia de ontem nós estávamos relativamente tranquilos porque não havia a notificação de nenhum caso sequer suspeito em Valinhos. E tanto que tivemos a Secretaria de Estado de Saúde, que é quem regula o envio de doses de vacina para os municípios, estava deixando Valinhos fora desse recebimento, visto que nenhum Valinhos, no caso, foi apontado, foi diagnosticado. Infelizmente, hoje pela manhã tivemos a informação de um caso suspeito, e aparentemente foi confirmado, de um óbito em Valinhos, mas digo a você, não é cidadão de Valinhos. Pessoa que veio de fora, foi transferido através de central de vagas de outra cidade, provavelmente da cidade de Amparo. O hospital lá pediu cessão de vaga no hospital aqui em Valinhos. O Valinhos tem 2 hospitais, foi para um dos 2 hospitais, eu não sei para qual exatamente esse indivíduo foi. Torno a repetir, não é cidadão de Valinhos, não ficou doente em Valinhos, mas veio a falecer em Valinhos. A suspeita é que ele tenha falecido por febre amarela. Então agora, o Serviço de Vigilância Epidemiológica, de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Valinhos, já iniciou todas as suas ações de bloqueio vacinal, já entrou em contato novamente com a Secretaria de Estado de Saúde para que possa reivindicar um número maior de doses de vacina. Mas por enquanto, pessoal, deixar para vocês o seguinte: macaco não causa doença, macaco é vítima de doença. E Valinhos não teve nenhum caso confirmado de cidadão de Valinhos. Este caso, ele foi encaminhado de outro município por falta de vaga em hospital naquela cidade. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero que volte e quando voltar quero falar um pouquinho de medicina também, da Claro que sua sim. área específica, pode ser? Sem sombra de dúvida. Eu agradeço a você, Alberto, agradeço ao pessoal aqui do estúdio e a vocês aí que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí, sempre que convidados, estaremos presentes. Ah, vai ser outras vezes convidado. Falei com Orestes Previtali, que é prefeito de Valinhos, foi muito interessante, uma entrevista muito gostosa, tenho certeza que vocês gostaram, eu também gostei, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vambora, prefeito, foi ótimo. Muito bom.